galera, esse eu Vai Vendo, tava com saudade? Estamos de volta e o assunto você já percebeu, né? O Vai Vendo, que faz parte desse canal que bate um bolão, que é o canal do Colabora, já curtiu? Já compartilhou? Fala sério. Hoje a gente vai falar de Copa do Mundo. A seleção brasileira chega na Rússia como uma das favoritas ao título, recuperada do trauma da Copa passada, do 7-1, mas na pré-temporada da Copa do Mundo, a torcida não estava tão empolgada com a seleção. Quando começar a festa, brasileiro adora uma festa, né? Aí a coisa vai andar e a paixão vai estar toda de volta. Essa história da relação da torcida brasileira com a seleção começa num trauma que está tatuado na alma brasileira. A derrota na Copa de 50. Vocês não vão acreditar. Surgiu naquela época também uma tese que falava que o povo brasileiro era um povo vira-lata, por ser um povo mestiço e que não conseguiria enfrentar grandes desafios. Tudo isso foi destruído, toda essa maluquice de achar que era uma questão do nosso povo, isso acabou com a vitória 8 anos depois. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no coro. Uma seleção incrível, liderada por Didi, Garrincha e Pelé, ganhou a Copa de 58 na Suécia. Começou ali uma era dourada do futebol brasileiro, com jogadores incríveis, que chegou até a maior seleção de todas. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. A seleção de 70, que foi tricampeã, conquistando a posse definitiva da Taça Jules Rimet. E aí, anos depois, tivemos um problema, né? Porque a Taça Jules Rimet foi roubada da sede da CBF e derretida. Aquela seleção nacional que derreteu a raça na maior cara de pau. Foi a melhor seleção da história do futebol, que ganhou a Copa brilhantemente, goleando a Itália na final por 4-1, mas a seleção de 70, ela foi usada pela competente propaganda do regime militar para exaltar o regime que nos porões batia, torturava, matava, produzia desaparecidos em grande escala. A sucessora da incrível seleção de 70 seria a seleção da Copa de 82 na Espanha, mas que perdeu. Perdeu da Itália por 3-2 no dia 5 de julho de 82. Isso nunca mais, como você pode ver pelas datas, eu lembrar tudo, data, o nome do estádio, Sarriá, em Barcelona. Isso mostra como doeu. Ninguém daquela geração jamais se recuperou daquela derrota. É a nossa Copa de 50 particular. Até minha chefe, Adriana Barsotti, tem uma história com a Copa de 82. Ela é muito ligada em futebol, mas ela tem uma história com 82, não é isso, Adriana? Mais ou menos. Eu não, meu pai, que quase teve um treco naquela derrota. Em 94, um título que ficou famoso, né? O Galvão Bueno gritando é tetra, acabou, é tetra. Porque foram 24 anos de jejum. É um título mais ou menos, porque era uma seleção de freio de mão puxado, que tinha 2 super craques no ataque, o Bebeto e o Romário, um ótimo goleiro, o Tafarel, mas não tinha muito mais. Aquela seleção era muito travada, a cara do seu capitão, o Dunga. Em 2002, ganhou de novo. Um time liderado por Ronaldo Fenômeno e por Rivaldo, uma Copa jogada em 2 países, na Coreia e no Japão, e foi nossa derradeira vitória em Copas do Mundo. Foi o pentacampeonato, a seleção brasileira é a maior colecionadora de títulos até hoje, e aí veio a mãe de todas as vergonhas do futebol brasileiro. Nunca vai ter nada parecido, nem no futuro, nem quando as calotas polares derreterem, nem quando o Colabora for milionário, nunca vai ter nada como o que aconteceu no Mineirão na Copa de 2014. Copa de 2014. Alemanha 7, Brasil 1. E crianças, eu estava lá, vendo aquele atropelamento contra a seleção brasileira. Até hoje, muita gente ainda fala quando quer citar alguma coisa errada do Brasil, diz assim, gol da Alemanha.
Nos últimos anos, a seleção brasileira foi parar no fla-flu político do Brasil. Esse radicalismo que a gente vive nos dias de hoje envolveu a camisa canarinho, a camisa amarela da seleção brasileira, que virou o ícone dos coxinhas. De um lado da história, que na luta contra a corrupção, eles vão para as manifestações vestidos com a camisa da seleção. Isso gerou uma consequência que muita gente boa, que está do outro lado da briga política, se recusa a vestir a camisa amarela tão famosa no mundo inteiro. A partir do dia 17 de junho, em Rostov, na Rússia, a seleção entrar em campo contra a Sérvia para iniciar a campanha de mais uma Copa do Mundo. Vai todo mundo se juntar para torcer pela seleção, por Neymar, por Gabriel Jesus, por Felipe Coutinho, pela seleção do Tite, que vai tentar o Hexa na Rússia. A Alemanha, a França, a Espanha chegam um pouquinho melhor que o Brasil na Copa, na minha opinião. Mas o Brasil tá no bolo, o Brasil é time grande na Copa do Mundo e mais uma vez vai com grande chance de ser campeão. Tem até um motivo a mais para ele ser campeão. Sabe por quê? Eu, até hoje, cobri 3 Copas do Mundo. A Copa do Mundo de 98 na França, a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha e a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O que tem em comum entre as 3? O Brasil perdeu. Eu não vou à Rússia. Olha aí.